Roswell, no Novo México, é uma cidade que, na verdade, não devia ser famosa. Mas é. Sabemos que há extraterrestres e não estamos sozinhos no universo, mas o governo escondeu tudo. A maioria de nós a conhece como um lugar maluco onde, segundo dizem, caiu um OVNI. E seres de outro mundo vieram aqui. Mas o que parece loucura pode não ser tão louco assim. Desconfio que em algum lugar alguém sabe a verdade. Se os extraterrestres existem ou não, uma coisa é certa. As pessoas adoram essas coisas. Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas. Vá ao cinema e comprove. Quem acredita em OVNI sente que esta é a maior história de todos os tempos. E podem estar certos. Histórias de OVNIs. Roswell, a verdade. Em julho de 1947, Roswell era uma cidade pequena e sossegada, cercada por ranchos e desertos. Também abrigava o 59º Esquadrão de Bombas, que era o melhor grupo militar de elite do mundo. Eles haviam acabado de jogar 2 bombas sobre o Japão e testaram mais algumas no Pacífico. A América havia vencido a guerra e justamente quando a vida parecia estar voltando ao normal, uma coisa estranha aconteceu. Algo grande e prateado foi arremessado do céu e mergulhou no deserto com um estrondo. Um rancheiro local achou os pedaços de... bem, uma coisa qualquer, e relatou o fato à base aérea local. Resumo das notícias. O governo logo se interessou e, pela primeira e única vez na história dos Estados Unidos, emitiu um comunicado relatando a queda de um disco voador. Naturalmente, uma notícia dessas ganhou manchetes em todo o país. Manchete do dia 8 de julho de 1947 diz que foi achado um disco voador. A maior história do ano. Quem é? O que é esse disco voador? Mas, um dia depois, o comunicado inicial foi desmentido e outro divulgado com uma explicação mais sensata. Esses 2 comunicados dão mais sabor à história. Um dia, temos a Guerra dos Mundos e no outro, um balão meteorológico. E assim, as pessoas de Roswell voltaram aos seus afazeres e a vida prosseguiu. Mas é claro, a história não terminou aí. Algumas pessoas resolveram investigar. Jamais teríamos ouvido falar de Roswell, nem ela teria aparecido na TV, se em 1978 não tivesse ocorrido o encontro fortuito de 2 homens. Jesse Marcel, um oficial militar aposentado, e Stanton Friedman. De dia, um físico pacato. E à noite, um ufólogo mais famoso do mundo. Estou convencido, após 30 anos de investigação, que o governo recuperou um disco voador e corpos de extraterrestres no Novo México. É uma das maiores histórias do milênio. Espera um pouco. É uma afirmação e tanto. Precisamos de mais informações. Vamos recapitular um pouco. Em 1947, Jesse Marcel era o oficial da inteligência da base aérea de Roswell. E quando a notícia do disco voador chegou à cidade, era sua tarefa investigar. Antes de morrer, ele contou sua história a Friedman. A semente estava plantada e nascia assim a conspiração de Roswell. Falei com Jesse pela primeira vez em 78. Isso foi antes de qualquer publicação, antes de haver um grande clamor público. As pessoas ligadas à ufologia não sabiam sobre Roswell. Era algo novo, isto é, aconteceu, mas ninguém sabia a respeito.
Havia um pedaço de metal. Pelo menos parecia metal. Não era flexível, mas era tão fino como o papel alumínio do maço de cigarros. Tentei amassar esse metal, mas não conseguia dobrá-lo nem fazer nenhuma marca. Peguei uma marreta e bati nele. Pus no chão e bati. A marreta bateu e voltou. Com certeza, não era um balão meteorológico. Era uma aeronave. O que era exatamente, eu não sabia. Não havia nenhum motivo para alguém mentir na ocasião, sem considerar o fato de o oficial da inteligência do maior grupo militar de elite do mundo inventar uma história maluca como essa. Não faz nenhum sentido. Friedman ficou interessado e começou a investigar nas cercanias de Roswell para ver se mais alguém tinha alguma história para contar. Muitas das testemunhas com quem ele falou já morreram. Felizmente, essas entrevistas foram gravadas bem antes de toda a publicidade. Eu não sei o que era. Parecia madeira, mas não queimava. Nem dava para cortar. Você amassava um pedacinho do material, mas ao soltá-lo, ele voltava à forma anterior sem nenhuma marca. E assim, Roswell se tornou interessante. Algo estranho havia acontecido. A questão é, o quê? E por que Roswell? Parece que os extraterrestres não resistem à combinação de armas nucleares, foguetes enormes e radar. Que algo estranho aconteceu em Roswell, já sabemos. Assim como nenhum de nós saberia a respeito se Stanton Friedman não tivesse conhecido Jesse Marcel. Marcel contou a Friedman sobre uma nave acidentada em Roswell. Friedman começou a desenvolver uma teoria. No final da Segunda Guerra Mundial, havia 3 sinais para qualquer extraterrestre visitante inteligente. Eles percebiam que os terráqueos idiotas e primitivos envolvidos em guerras tribais logo iriam incomodá-los. Os 3 sinais eram as armas nucleares, os foguetes V2 e radares possantes. Não é incrível que o único lugar em todo o planeta, em julho de 1947, onde se podia estudar essas 3 tecnologias, ficasse no sudeste do Novo México? Em algum lugar ao longo do caminho, Friedman desenvolveu a habilidade de saber o que os extraterrestres estão pensando. Mas se havia um disco voador em Roswell, ele não pousou, ele caiu. Pelo que sabemos, podia estar a caminho de, digamos, Mercúrio. Onde quer que estivesse indo, não conseguiu chegar. Então temos um mistério. Só resta uma pessoa ainda viva que alega ter posto as mãos num pedaço da nave avariada. E ele não faz o tipo teórico da conspiração. É um médico aeroespacial do exército americano. Podemos descartar as outras explicações, e aí o que resta é uma nave extraterrestre. Pode ser a coisa mais bizarra, mas também é a explicação mais simples. Felizmente para nós, antes de retornar ao hangar 84 com pedaços da nave avariada, Jesse Marcel passou em casa para mostrá-los à esposa e ao filho, Jesse Marcel Jr. Jamais vou esquecer aquela noite de julho em Roswell devido à sua singularidade. Foi um marco divisório na minha vida antes e depois do evento. Eu dormia profundamente, era 1 ou 2 horas da manhã. Meu pai entrou no quarto e me acordou. Ele me chamou dizendo que queria me mostrar algo. Estava muito empolgado e meu pai não era dado a essas coisas. Vi que era algo estranho para ele. Percebi que o que quer que fosse devia ser muito importante. Ele também acordou minha mãe e a chamou e pôs alguns fragmentos no chão da cozinha. Disse que aquilo eram pedaços de um disco voador. Havia fragmentos que pareciam viga I, e na superfície interna havia uma escrita meio hieroglífica. Perguntei o que era. Marcel e seu pai recriaram de memória o pedaço recolhido para que pudesse mostrar ao mundo o que viram naquela noite.
Na superfície interna da pequena viga havia os símbolos. Eu me lembro de um que havia na extremidade porque podia relacioná-lo a objetos familiares, como uma foca equilibrando uma bola sobre o nariz. Não entendo o significado desses símbolos. Talvez quisessem dizer não dê descarga na ausência de gravidade, ou algo assim. Ficamos olhando durante 10 ou 15 minutos e ele me disse para memorizar aquilo para sempre. E quase 60 anos depois ainda me lembro. Como seu pai, Jesse Jr. entrou para o exército. Ele serve como médico aeroespacial há 40 anos. Nas 2 semanas de licença que teve este ano, resolveu vir a Roswell e refazer os passos de seu pai. Foi para cá, para o hangar 84, que seu pai trouxe os destroços. E pela forma como conta, eles foram rapidamente trocados pelos militares para despistar os repórteres. Vi fotografias do meu pai ajoelhado sobre os destroços no chão do escritório do general Remy. O general DeBose também estava lá. Ao observar o material no chão, notei que não era a mesma coisa que vi no chão da nossa cozinha em Roswell. Meu pai disse que talvez houvesse algum fragmento original, porém a maior parte havia sido trocada. Você não tem nenhuma dúvida de que a história do balão foi apenas um disfarce? Nenhuma dúvida. Sabíamos que era uma história inventada. Mas usamos isso para saciar a curiosidade da imprensa. Vamos assumir por um instante que um OVNI realmente tenha caído em Roswell. Por que o governo encobriria isso? A Segunda Guerra acabara há 2 anos. Havia muita tensão global e a Guerra Fria estava esquentando. Talvez não fosse a melhor época para admitir que não se tinha controle sobre o próprio céu. Seria surpreendente se não tivessem ocultado. O que iriam dizer? Que os extraterrestres vieram nos visitar? Não sabemos o que querem, de onde vêm ou como agem, mas resolvemos informá-los. Espera um instante. A questão é, por que o governo disse anteriormente que era um disco voador? Há 2 possibilidades. Primeira, alguém de nível inferior na cadeia de comando se empolgou e cometeu um simples erro. Mas o protocolo militar detectou que um comandante do 59º precisava autorizar um comunicado à imprensa. Então, um simples erro parece improvável. Segunda, foi uma desinformação planejada. A teoria funciona assim. Admita que é um OVNI e depois ofereça uma explicação mais plausível como um balão meteorológico. Há muito mais chance de acreditar em se tratar de um balão meteorológico do que uma nave interestelar. Mas não é algo assim tão fácil de fazer quanto parece. Em primeiro lugar, havia pessoas na cidade que conheciam os fatos. Em segundo, divulgar uma história pelos jornais que mais tarde poderia ser negada era um jeito maravilhoso de se fazer as coisas. As pessoas aceitaram o disfarce. Investigando os arredores de Roswell, Stan desencavou uma história e tanto. Bem-vinda! Igualmente. Como abelhas no mel, ufólogos de todo o mundo correram para Roswell. E todos tinham uma opinião. Dave Thomas é físico e matemático. Também é presidente de um grupo chamado New Mexicans for Science and Reason. Na ciência, dizemos que alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias. Se quiser que alguém creia em algo tão extraordinário quanto extraterrestres, viajando pelas profundezas do espaço até a Terra, é preciso ter algo melhor que fotos obscuras, precisa dispor de provas físicas. A melhor de todas seria uma gota de sangue extraterrestre. Seria muito melhor que Charles Darwin. Não há como abafar o entusiasmo científico por essa história. Mas isso não aconteceu porque ainda não fomos visitados por extraterrestres. Talvez algum dia sejamos, mas ainda não aconteceu.
Então, como explica isso? Há quem acredite que o que caiu em Roswell fosse mais do que um simples disco. Tom Carey e Don Smith são investigadores de OVNIs experientes. Eles dedicaram mais de 20 anos a essa história e estão convencidos de que descobriram a verdade. O que caiu em Roswell não era aqui da Terra. Isso nos foi confirmado por várias testemunhas que viram a nave e seus ocupantes mortos. E seus ocupantes mortos. Ocupantes mortos. Ocupantes mortos. Extraterrestres de verdade mortos? Agora sim. 5, 6 ou 7 corpos foram encontrados em 3 locais. Só alguns anos atrás é que descobrimos que Mac Brazel, que achou os fragmentos originais, também descobriu os corpos num local a apenas alguns quilômetros do campo de destroços. E como eles sabem disso? Tom e Don conversaram com testemunhas, suas filhas, irmãos e netos. Todas descreveram coisas estranhamente similares. Eu creio que, pela consistência do que foi descrito pelas testemunhas, estávamos lidando com algo como um dos oficiais aposentados certa vez relatou que com certeza não era do Texas. Eles eram pequenos, tinham uma cabeça grande em relação ao tamanho. Tinham uma cabeça bem grande, que era maior em cima, mas afunilava para baixo. A cabeça era bem maior que o corpo. Era desproporcional em relação ao tamanho do corpo. Os olhos eram bem fundos. O incrível é que o crânio era meio flexível. Não era um crânio duro. Meu avô disse que a cabeça era grande e que o uniforme que usavam parecia seda ou algo assim. Tinham aparência humanoide. Lembravam humanos, mas não como nós. Vamos admitir que é algo estranho. Por que todos esses indivíduos inventariam a mesma história? Embora pareça improvável para algumas pessoas, para mim a noção de corpos faz sentido. Devia haver uma tripulação na nave. Por que ela se acidentou? Talvez alguém tenha cometido um erro. Refiro-me à tripulação, seres, indivíduos pensantes. Imagine que você tenha visto uma forma de vida extraterrestre. Por que esperar 30 anos para falar a respeito? Parece uma história muito boa para se guardar. A menos, é claro, que você sofresse ameaças. Ele disse, você não viu nada, não houve acidente aqui. E eu falei, olha aqui, eu sou um civil e você não pode fazer nada contra mim. E ele disse que poderia sim, e que alguém recolheria meus ossos na areia. Veio a polícia militar e disse a mim e a George que se falássemos algo sobre o incidente, qualquer coisa, nós e nossa família seríamos mortos. Uma das poucas vezes em que me lembro de meu pai tão sério foi quando ele chegou e disse à minha mãe que aquilo não havia acontecido, nada havia acontecido. Pediu que não disséssemos nada sobre aquilo aos amigos, nem a ninguém. Há problemas com os testemunhos. Talvez queiram tanto acreditar que não percebam que estão extrapolando a verdade. Para Roswell, em particular, um problema enorme são os 40 ou 50 anos que se passaram. Isso não é achado nem mesmo em livros sobre OVNIs dos anos 60. Então, de repente, como uma fênix ressurgida das cinzas, Roswell evolui e se transforma numa enorme mitologia crescente, e um dos sinais dessa situação é a divergência de histórias. Em vez de convergir para o que realmente aconteceu, as histórias divergem. Em vez de um local do acidente, temos 6 locais diferentes. Pode escolher. Você escolhe o local determinado pelo autor de sua preferência. Eis uma dessas teorias sobre o local do acidente.
Don e Tom vão ilustrar seus achados usando um quadro negro. Segundo a nossa perspectiva, 32 quilômetros ao sul a sudeste de Corona, houve uma explosão lançando destroços sobre esta localidade. Ao longo da linha trajetória do objeto, uma série de corpos foram lançados no local a 3, 4 quilômetros a leste-sudeste. Este é o local número 2. Ao longo da mesma linha trajetória, os restos de uma cápsula ou de um casulo de fuga que se deslocou por 24 ou 27 quilômetros até o impacto neste local, a 64 quilômetros a noroeste de Roswell. Não encontramos este local, ainda estamos procurando. Pelo que sei, houve 2 colisões. Algumas pessoas que queriam desfrutar um pouco da glória, por assim dizer, de Roswell, indicaram outros locais que continuaram a ser mencionados muito tempo depois de os dados indicarem que não existiam. Impulsionou a carreira de muita gente. Livros, filmes. Não ganho $1000 pela minha palestra. Os discos voadores não são reais. As pessoas não querem gastar $1000 para ouvir isso. Se abri-lo, eu autografo. Tá legal, eu vou abrir. Ou seja, precisa comprar. R$14,95. Não estava brincando. 168 minutos. Estou com o Shatner. Ele me cutuca e diz: Dom, tudo esgotado. Grande show. R$9,95. Agora, a história de Roswell gerou sua própria indústria. Toda essa investigação ergueu uma tempestade de controvérsias. Os anos 80 envolveram muita discussão. Corpos, nenhum corpo, discos, balões, 2 locais, 3 locais. É tudo muito cansativo. Quem mais vai querer um livro? Estou autografando. Então, houve algo realmente surpreendente. No início dos anos 90, o governador do Novo México recebe tantas ligações que exige da Força Aérea uma explicação sobre Roswell. E adivinha só, o governo respondeu. Fato versus ficção no deserto do Novo México. Não é exatamente uma leitura leve. Após gastar milhares de dólares e empregar 30 agências governamentais durante mais de 2 anos, a Força Aérea produziu um relatório de 975 páginas, alegando que o que realmente se acidentou em Roswell foi um projeto ultra-secreto chamado MUGO. O que é MUGO? Bem, é um balão. Algo se acidentou fora da cidade de Roswell, no Novo México. Os militares americanos dizem que foi um balão meteorológico chamado MUGO e liberaram o relatório Roswell. Nas mais de 900 páginas, parece haver muito esforço para provar algo tão óbvio. Alguns diriam que é meio suspeito. O projeto Mogul é uma pista falsa. Francamente, tudo nele está errado. As características do material, conforme descritas pelas outras testemunhas, não combinam. Mogul, uma espécie de papel alumínio que qualquer criança de 3 anos pode rasgar. Pedaços de madeira que uma criança de 4 anos pode quebrar. Mas as testemunhas dizem que os pedaços em forma de vigaí não podiam ser quebrados nem queimados. Não é a mesma coisa. Outra coisa sobre o projeto supostamente super secreto, extraordinariamente secreto. Não havia nada secreto na tecnologia do balão, nem em nada envolvido. A única coisa que era segredo era o propósito. Na página 302, a Força Aérea também deu uma explicação para os símbolos misteriosos de Jesse Marcel. Alegaram que era fita Scotch estampada com flores, doação de uma firma de brinquedos. O único testemunho que eu podia garantir era o de Charlie Moore, meu professor de física, que desencadeou tudo. Ele é um físico muito respeitado e viu em primeira mão esses refletores de radar com os símbolos de aparência extraterrestre engraçada. Ele deve ter visto centenas deles. E eu me pergunto por que esses fabricantes de brinquedos poriam esses símbolos engraçados nos nossos refletores de radar. Já vi essa fita. Ela é bem mais larga, maior e realmente exibe flores, não aqueles símbolos. Posso comparar a aparência, e não foi o que eu vi.
Ponto final. Ah, agora está tudo esclarecido. Lembram-se disso? O melhor seria uma gota de sangue extraterrestre. Sangue extraterrestre. Que tal não apenas sangue de extraterrestre, mas uma cabeça extraterrestre, pernas extraterrestres, na verdade um extraterrestre inteiro. Cuidado com o que você quer. Poderá obter isto. A famosa sequência da autópsia de um extraterrestre. Foi aqui que tudo começou. Atrás de mim, os marcadores indicam o suposto local do acidente de uma espaçonave não identificada e 3 corpos de extraterrestres encontrados em 1947. Estamos nos anos 90. A história de Roswell se intensificou e o relatório da Força Aérea alimentou as chamas de uma conspiração. Há tanta fofoca sobre Roswell que a América vive uma loucura em relação a extraterrestres. Arquivo X, Quinta Dimensão e Jornada nas Estrelas eram as principais séries da TV. Independence Day e Marte Ataca estavam nos cinemas. Eu não sabia o que era se alguma criatura ia aparecer e nos pegar. As pessoas estão sendo abduzidas. Estamos sendo visitados por extraterrestres. É hora das pessoas acordarem espiritualmente. Então surgiu mais uma coisa, numa ocasião bem suspeita. Era um dos trechos do filme mais controverso que já apareceu nas telas de TV. Dizem que é uma autópsia verdadeira de um extraterrestre. E que a criatura examinada foi resgatada do local do acidente em Roswell. Um inglês chamado Ray Santilli alega que descobriu essa filmagem supostamente autêntica e chocante com um cinegrafista militar na Flórida. Ao perceber seu valor, Ray procurou um comprador. Surge Bob Kiviat, um antigo produtor de Los Angeles de programas sobre paranormais. Quando entrei em contato com o escritório de Ray Santilli, na Inglaterra, vi que ele havia esperado e torcido para que alguém como eu, com experiência em OVNIs e extraterrestres em rede de TV, o contactasse. Ele dizia que tinha uma filmagem autêntica da autópsia de uma criatura envolvida no episódio de Roswell. Para mim, aquilo era bom demais para ser verdade. Intrigado, Bob Kiviat pegou um avião para a Inglaterra para ver se a filmagem valia toda aquela agitação. Ray Santilli pegou uma fita, pôs na máquina e eu fiquei de boca aberta. Parecia uma pequena extraterrestre grávida. Naquela hora, minha mente se questionava sobre o que poderia ser. Parecia um filme de ficção científica, literalmente. A cena se desenrola e o resto é história. Assisti a toda a autópsia da criatura que ficou conhecida como autópsia do extraterrestre e tenho certeza que fiquei de boca aberta. Acho que não disse uma palavra a não ser inacreditável. Talvez tenha dito incrível. Parecia incrível, incrivelmente autêntica. Tudo isso veio à minha mente enquanto assistia. É quase impossível não mostrar ao público americano. Era o que sentia. Muitas coisas foram ditas sobre a autenticidade desse filme e sobre a autópsia. Mas como saber a verdade? Primeiro, observemos a sala. Supostamente era uma pequena sala médica no Texas. Não há nada que indique o contrário. O relógio na parede é um modelo da General Electric. Eles realmente eram feitos em 1947. O telefone é um modelo standard da Bell Telephone, também de 1947. Os instrumentos? Correto. A mesa? Correta. Tudo bem. A sala parece correta. E quanto aos médicos? Bom, primeiramente, as autópsias não costumam ser feitas usando-se trajes de proteção. Mas se a criatura vem do espaço, é melhor prevenir do que remediar. Também é muito conveniente que o rosto de todos esteja coberto, inclusive o da pessoa atrás do vidro. Os germes extraterrestres devem ser muito fortes. Agora vejamos o procedimento.
Uma das primeiras coisas que se aprende na faculdade de medicina é como segurar uma tesoura. Todos sustentam as lâminas com o dedo indicador. Você jamais a segura como um alfaiate, que é exatamente como este suposto patologista a está segurando. As qualidades da pele também são estranhas. Em geral, a pele se afasta da lâmina. Aqui não. Ela reage mais como borracha do que como pele. Mas há uma questão maior. Neste planeta, todos nós evoluímos de um organismo unicelular. E na Terra, podemos ter esta aparência, ou esta, ou esta. Qual a possibilidade de que os extraterrestres tenham evoluído com 2 olhos, um nariz, uma boca, 4 membros, sem mencionar a genitália no mesmo lugar da nossa? Isso é extraordinário. Ou tão bem forjado que, se for uma farsa, foi executada por um mestre. Mas que mestre? Seria Ray Santilli? Seria uma equipe de efeitos especiais? Ou o misterioso cinegrafista? Jamais saberemos, porque quando Bob Kvyat comprou a sequência de Ray, havia uma condição importante. O cinegrafista queria permanecer anônimo. Jamais voltará a ser contactado. Não posso entrevistá-lo. Não há nenhuma garantia de que irei encontrá-lo para o documentário da Fox. E a razão, o motivo pelo qual o cinegrafista vendeu a filmagem foi para pagar o casamento da filha. Parece que todos conseguiram o que queriam. A Fox transmitiu o programa e 30 milhões de pessoas não desgrudaram da tela. Hoje ainda não foi provado se a filmagem é real. Mas qualquer um que antes não sabia nada sobre Roswell agora podia participar da discussão. Que pena, sumiu. A lenda de Roswell crescia. O debate em torno da autópsia do extraterrestre apenas acrescentou lenha à fogueira. A América agora está obcecada por extraterrestres. Com todo esse falatório sobre homenzinhos verdes, qualquer um acharia que a Força Aérea não se envolveria mais com Roswell. Já haviam dado explicações. Era um balão Mogul, certo? Em 1997, a Força Aérea apresentou outro relatório de 300 páginas. Este se chamava o Relatório Roswell, Caso Encerrado. Esse relatório explicava os corpos de extraterrestres vistos por testemunhas. Outra explicação simples: bonecos usados em testes de colisão. Nick Redfern é um investigador de OVNIs e autor de 7 livros sobre paranormais. Quando surgiu a teoria dos bonecos, ele imediatamente elaborou sua opinião. Roswell ainda exige uma explicação, e por isso o mistério continua. E as pessoas dizem que talvez um OVNI tenha caído, talvez fosse um balão ou bonecos usados em testes. As pessoas se questionam se realmente se enganaram, pois talvez fosse um balão meteorológico. Pessoalmente não acredito nessa teoria e acho muito suspeito que o governo tenha emitido essas teorias diferentes. Por que a Força Aérea jogaria os bonecos de testes no deserto? Para testar coisas como assentos ejetáveis a uma grande altitude? Parece razoável. O único problema é que os bonecos só começaram a ser usados em 1953. E de 53 a 47 são 6 anos. Muito tempo para esses bonecos, o que é francamente absurdo. Além disso, os bonecos de testes precisariam ter o mesmo tamanho e peso dos pilotos.
As testemunhas disseram que a altura era de 1 metro a 1,20 m. A cor era descrita como sendo verde-rosado ou acinzentado, olhos puxados, nenhum nariz, só 2 pequenas narinas, um pequeno talho no lugar da boca, 2 pequenos orifícios no lugar das orelhas, nenhum cabelo e a cabeça tinha a forma de um ovo invertido. Discordamos não das testemunhas, mas da Força Aérea. Falam que eram bonecos usados em testes de colisão. E nossas testemunhas dizem que os seres resgatados não eram humanos. Além da questão envolvendo bonecos de testes ou extraterrestres, há um outro problema. Por que a Força Aérea gastaria mais tempo e dinheiro para desacreditar as alegações sobre corpos extraterrestres? É fácil alegar que protestam demais quanto a isso. Não há nenhum outro caso onde tenham gasto tanto tempo, dinheiro, esforço, energia e mentiras quanto este. Eles têm plena consciência de que se o público pressionar sobre Roswell, eles serão indiciados como mentirosos, como falsificadores da verdade, embusteiros, e há pessoas que não querem saber disso. Uma razão pela qual as pessoas querem acreditar no incidente Roswell se deve à teoria da conspiração. Quando surge uma teoria dessas, ela se autoalimenta e qualquer tentativa de refutá-la torna-se parte da conspiração, aumentando as chamas. Creio que grande parte se deve a isso. As pessoas adoram uma trama, e essa é uma história atraente. Eis um extraterrestre bem convincente, número 8! E Roswell é a meca do movimento OVNI. Não há dúvida de que a Força Aérea ajudou a alimentar essas teorias conspiratórias. Mas será que isso nos faz compreender melhor o que realmente aconteceu? Infelizmente, não. Mas talvez, só talvez, este seja o ponto. Desconfio que talvez as histórias e teorias conflitantes apresentadas sejam algo feito de propósito, simplesmente para nos manter confusos. E se toda essa discussão sobre discos, balões Muggle, fita, símbolos, corpos e bonecos de testes tenha sido intencional? Mantenha o público distraído com extraterrestres e será mais fácil ocultar a verdade. Vamos voltar ao começo. Lembram-se de onde começamos? Isso aconteceu 2 anos após a Segunda Guerra Mundial. O grande inimigo dos Estados Unidos não eram os extraterrestres, mas os nazistas. Talvez as pessoas de Roswell tenham visto um disco voador. E se ele não fosse de outro planeta? E se fosse uma nave ultra-secreta projetada pelos nazistas? Um dos rumores que circulou durante muitos anos dizia que os nazistas estavam trabalhando para desenvolver veículos do tipo disco voador. Muitos desses rumores e histórias foram descartados, como sendo boatos, mexericos e lendas. Isso se confirmou em muitos casos. Mas há um pequeno grupo de provas que indicam que os nazistas trabalhavam no aperfeiçoamento de aeronaves circulares nessa mesma época. Os registros do FBI falam sobre entrevistas com prisioneiros de guerra e pilotos de caça alemães que haviam visto naves circulares sendo testadas em campos de voo na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O que isso tem a ver com Roswell? Esses cientistas que estavam envolvidos com os testes dessas naves em forma de disco foram trazidos secretamente para a América sob o codinome nada ameaçador de Projeto Clipe de Papel. O Projeto Clipe de Papel começou na fase final da Segunda Guerra Mundial e visava trazer os cientistas nazistas para ajudar nos esforços de guerra americanos. Obviamente, no final da Segunda Guerra, tornou-se evidente que os russos seriam o próximo grande inimigo. E com a Alemanha nazista derrotada, o plano era rebanhar o máximo de cientistas nazistas possível, antes que os soviéticos pusessem as mãos neles. E adivinhe para onde foram levados? Para o sudeste do Novo México.
Será que o incidente em Roswell, na verdade, envolveu um disco voador nazista? E se o que caiu em Roswell não era um balão meteorológico como alegam os militares americanos, ou mesmo um OVNI, segundo os ufólogos? E se era uma espaçonave nazista? O projeto Clipe de Papel era um programa ultra-secreto que trouxe os cientistas nazistas para o deserto do Novo México. Uma das razões principais por que o projeto Clipe de Papel foi classificado e considerado controverso foi porque alguns dos cientistas trazidos não eram apenas cientistas alemães forçados pelos nazistas a trabalhar para eles. Na verdade, eram nazistas ferrenhos, e a ideia de empregar a elite científica da Alemanha nazista no fim da Segunda Guerra era algo que muitas pessoas não consideravam apenas controverso, mas completamente inadmissível. E se o governo estivesse usando a ideia de OVNIs o tempo todo para encobrir suas próprias atividades? Por falar nisso, e os homenzinhos verdes? O projeto pode ser uma explicação plausível para o disco, mas e quanto aos pilotos de 1,20 m de altura? O que havia em Roswell era esse grande campo com destroços, além dos relatos sobre corpos extraterrestres achados na mesma área. Talvez fosse o lançamento de um foguete V2 que estivesse ocorrendo na época, algo trazido da Alemanha nazista com uma tripulação de macacos a bordo. Ele se acidentou longe dali, e como a Guerra Fria estava no auge e as pessoas não queriam que os russos descobrissem, a história do disco voador foi usada para esconder esse experimento com macacos, se assim preferir. A Força Aérea negou essa teoria, mas é fato que nos anos após o episódio Roswell, ocorreram experimentos dessa natureza, usando macacos a bordo de foguetes do tipo V2. Você vai ficar surpreso, ou não, ao saber que os ufólogos ferrenhos também não são fãs dessa teoria. Não havia nada convencional ali. Nenhum fio, nenhum tubo de vácuo, nenhum rebite, nenhum parafuso ou porca, nada desse tipo. Se era tecnologia alemã, como usaram componentes extraterrestres? Vamos reconhecer, nenhum de nós, nem mesmo os ufólogos, estavam lá. Desde 1947, as pessoas buscam a verdade sobre o que aconteceu em Roswell. Mas será que a verdade um dia vai aparecer? Como poderia ser classificado? Toda a cena política se reduziu a uma luta profissional. Apenas um balão bobo que foi revelado muitos anos atrás. De certa forma, não importa se os extraterrestres pousaram ou não. Roswell está prosperando e nada vai impedir os crentes de acreditar. Sempre dissemos que estamos apenas seguindo os fatos, onde quer que as provas nos levem. Destroços estranhos. Olha, eu não vou... Muitas vezes nos perguntam de onde eles vieram, por que estavam aqui e como uma espaçonave que aparentemente viajou entre galáxias ou sistemas solares poderia se acidentar. Minha resposta para isso é, não sei, mas aconteceu. Não consigo pensar num assunto mais excitante, e o que me estimula é a resposta do público. Tenho críticos dentro da ufologia, mas quando se aprende algo novo, temos a responsabilidade de divulgar. E é o que estou fazendo, divulgando. A única coisa que convenceria quem acredita em Stanton Friedman e nos OVNIs seria a vinda dos extraterrestres, que pousariam no gramado da Casa Branca, sairiam da nave e, após dizerem Klaatu Barada Nikto, diriam: pessoal, não estivemos em Roswell. Pode ser que em algum arquivo militar ou num cofre forte em algum lugar tenhamos a prova definitiva. E caso ela apareça ou não, ainda acredito que um evento de profunda significância e controvérsia ocorreu em Roswell. Mas se houver uma explicação racional, ainda precisamos lidar com um grande problema, ou seja, o testemunho das pessoas de Roswell. Não era um balão, nem nada que alegaram. Não foi feito pelos nazistas, russos ou outro qualquer. Não era uma coisa nossa. Veio de outro lugar. Se você acredita que a lenda de Roswell não passa de um monte de bobagens, também precisa acreditar que todas aquelas pessoas estavam terrivelmente enganadas ou mentindo.
cada uma delas. É muito difícil fazer isso. Mas no fim, a decisão é sua. Versão brasileira, DPN Santos.